O despertador tocava sempre às 6 da manhã. Mariana, com seus 30 e poucos anos, já não precisava dele para acordar. A ansiedade que carregava no peito era mais eficiente do que qualquer alarme. Trabalhava há quase 8 anos na mesma empresa de logística e, apesar de ser reconhecida pelos colegas como uma das mais dedicadas funcionárias, o que recebia em troca do chefe era, na maioria das vezes, desprezo e desdém. No início, Mariana acreditava que fosse apenas o jeito seco de Roberto, o gerente do setor. Mas, com o tempo, ficou claro que havia algo mais. Uma insistência em desmerecer suas ideias, em ridicularizar suas sugestões nas reuniões, em tratá-la como alguém que deveria se contentar com o pouco que tinha. Mariana, você não entende de estratégia. Foque no seu trabalho operacional, dizia ele, com um sorriso frio, enquanto os demais engoliam o silêncio. Ela voltava para casa exausta, não apenas pelo volume de trabalho, mas pela carga emocional de lidar com comentários ácidos. Chegou a pensar em desistir. Porém, havia algo dentro dela que insistia. Aguente, você tem valor. Só ainda não enxergaram. Mariana nunca faltava, cumpria prazos impossíveis e ajudava colegas que, muitas vezes, também sofriam nas mãos de Roberto. Seu esforço, no entanto, era invisível para quem poderia abrir portas. Uma vez, após sugerir uma mudança simples no processo de distribuição, que poderia reduzir custos, foi interrompida bruscamente. Se fosse tão fácil assim, eu já teria pensado nisso antes, disse o chefe, batendo na mesa. A reunião terminou em silêncio constrangido e sua proposta foi arquivada. Mas o destino tem formas discretas de se manifestar. Meses depois, uma auditoria interna apontou falhas graves justamente na área em que Mariana havia sugerido mudanças. A empresa perdeu contratos e Roberto culpou todos, exceto a si mesmo. Mariana engoliu a revolta, sabendo que a solução estava diante deles, mas não tinha sido ouvida. O assédio moral foi se intensificando. Comentários sobre sua falta de ambição, comparações injustas com colegas recém-contratados e até insinuações de que sua dedicação era coisa de quem não tinha vida pessoal. Ela chorava sozinha no banheiro, limpava o rosto e voltava para a mesa como se nada tivesse acontecido. Apesar de tudo, Mariana tinha um dom raro. Acreditava que podia transformar dor em aprendizado. Em silêncio, passou a guardar suas ideias em um caderno escondido na gaveta. Anotava estratégias, melhorias, formas de otimizar os processos. Não mostrava mais a Roberto. Era como se estivesse preparando um futuro que ainda não conseguia enxergar, mas sabia que existiria. Aos poucos, aquela mulher simples, que tantos julgavam frágil, estava construindo dentro de si uma força que nem ela mesma conhecia. Os dias se repetiam como um ciclo interminável. Mariana já não sentia prazer ao atravessar as portas de vidro da empresa. As paredes brancas, os computadores enfileirados, o barulho do telefone tocando sem parar, tudo lhe parecia sufocante. Mas pior do que o ambiente físico era a presença de Roberto, sempre à espreita, pronto para transformar qualquer pequeno deslize em motivo de humilhação pública. Até quando você vai errar nisso, Mariana? Ele dizia, mesmo quando o erro era fruto de informações mal passadas por ele próprio. Eu só segui o que estava no relatório, ela tentava explicar. Justificativas não pagam prejuízos. Se não consegue acompanhar o ritmo, talvez esse não seja o lugar para você. Colegas a defendiam em sussurros pelos corredores, mas ninguém tinha coragem de confrontar Roberto. Ele cultivava o medo, como se fosse parte de sua liderança. Mariana, mesmo ferida, mantinha a cabeça erguida. Havia uma dignidade em seu silêncio que incomodava ainda mais o chefe. As noites, porém, eram cruéis. Em casa, sozinha, a mulher que parecia forte desabava. Perguntava-se se realmente não tinha capacidade, se estava no caminho errado.
A autoestima, antes tão firme, foi sendo corroída pouco a pouco. O caderno escondido, repleto de ideias, era seu único refúgio. Até que um dia, durante uma confraternização da empresa, um diretor regional, recém-transferido de outra unidade, puxou conversa com Mariana. Você trabalha aqui há bastante tempo, não é? Sim, quase 8 anos. Interessante. Sabe, ouvi falar que seu setor está com índices baixos de produtividade. Você tem alguma visão sobre isso? Mariana hesitou. A prudência lhe dizia para não se expor, mas o olhar sincero do diretor a encorajou. Com calma, contou algumas das anotações que fazia, explicou processos que poderiam ser ajustados e até sugeriu ferramentas de gestão que nunca haviam sido consideradas. O homem ouviu cada palavra com atenção. Dias depois, para sua surpresa, o diretor enviou um e-mail agradecendo suas sugestões. Algumas de suas ideias já estão em análise para implementação. Parabéns pela clareza e objetividade. Mariana sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez em anos, alguém de posição superior havia reconhecido seu valor. Roberto, no entanto, não ficou nada satisfeito ao descobrir a aproximação. Está tentando passar por cima da hierarquia, gritou em sua sala, batendo a porta. Aqui quem manda sou eu, não você. O assédio se tornou ainda mais pesado. Mariana era isolada em projetos irrelevantes. Tinha seus horários controlados de forma obsessiva e mais de uma vez foi acusada de querer aparecer. Mas, paradoxalmente, aquela pressão começou a gerar algo inesperado. Uma chama de coragem. Mariana percebeu que não poderia mais viver se anulando. Se não fosse ouvida ali, buscaria caminhos em outros lugares. E pela primeira vez, ela começou a considerar uma possibilidade que até então parecia distante: assumir que tinha liderança dentro de si. O que ela não sabia é que o destino estava preparando uma virada que mudaria não apenas sua carreira, mas toda a sua vida. Poucos meses depois daquela confraternização, a empresa enfrentou um período turbulento. Um grande cliente rompeu o contrato por insatisfação com os prazos de entrega e os números despencaram. O clima nos corredores era de apreensão. Reuniões emergenciais eram convocadas quase todos os dias. Roberto, pressionado pela diretoria, não conseguia esconder o nervosismo. Gritava ainda mais, cobrava relatórios sem sentido, apontava culpados em todas as direções. Mariana, mesmo relegada a tarefas menores, observava tudo em silêncio. Sabia que muitas das falhas poderiam ter sido evitadas se suas propostas tivessem sido levadas a sério. Até que veio a reunião decisiva. Todos os gerentes estavam na sala de conferência, junto ao diretor regional e a alguns membros do conselho. Mariana, chamada apenas como apoio administrativo, sentou-se discretamente no fundo. Roberto apresentou números confusos, tentou justificar perdas, culpou equipes e chegou até a insinuar que parte da ineficiência vinha de funcionários que não estavam comprometidos. O clima ficou pesado. O diretor regional interrompeu. Roberto, agradeço sua exposição, mas precisamos de soluções, não de desculpas. O silêncio tomou conta. Foi então que, inesperadamente, o diretor olhou para o fundo da sala. Mariana, não é? Gostaria de ouvir sua opinião. Todos se viraram. O coração dela disparou. Sentiu as pernas tremerem, mas respirou fundo. Com calma, pediu para abrir seu caderno de anotações. E ali, diante de todos, mostrou processos que poderiam reduzir custos, ideias para reorganizar rotas, estratégias de comunicação interna e até um plano de motivação para os colaboradores. Enquanto falava, via os olhares se transformarem. Colegas a escutavam com respeito. O conselho anotava cada palavra e o diretor acenava positivamente. Roberto, em contrapartida, estava rubro, esmagando a caneta entre os dedos. Quando terminou, a sala ficou em silêncio por alguns segundos, até que o diretor declarou:
É exatamente esse tipo de visão que precisamos agora. Mariana, prepare um relatório detalhado. Quero apresentar suas propostas à presidência. Naquela noite, ao voltar para casa, Mariana chorou como há muito não chorava. Mas não eram lágrimas de dor. Era um misto de alívio, orgulho e incredulidade. Depois de anos de silenciamento, sua voz havia ecoado onde mais importava. Nos meses seguintes, parte de suas ideias foi implementada. Os resultados começaram a aparecer rapidamente. Prazos mais curtos, redução de desperdícios e um aumento visível na satisfação dos clientes. A presidência tomou nota. Roberto, por outro lado, afundava cada vez mais. Seu estilo autoritário já não era visto como firmeza, mas como incompetência. A cada reunião, a distância entre ele e Mariana se tornava mais evidente. E então, um anúncio inesperado. A diretoria decidiu abrir um processo interno para escolher o novo diretor da unidade, já que Roberto seria afastado. Ninguém duvidava de que Mariana era a candidata natural. Mas será que ela teria coragem de dar esse passo? Quando o anúncio oficial sobre a vaga de diretoria foi feito, Mariana sentiu o coração disparar. Era como se todos os anos de silêncio, lágrimas escondidas e humilhações estivessem diante dela, esperando uma decisão. Parte dela queria recuar, temendo que tudo não passasse de uma ilusão. Mas outra parte, a que havia sobrevivido a cada ataque, sussurrou firme: "É sua vez." Colegas a incentivaram. Muitos lembravam de quando ela ajudava sem pedir nada em troca, de como se mantinha calma em meio ao caos, de como suas ideias sempre tinham consistência. Pela primeira vez, Mariana percebeu que não estava sozinha. O processo seletivo interno foi rigoroso. Entrevistas, apresentações de projetos, análises de desempenho. Roberto, já afastado, ainda tentou desqualificá-la nos bastidores, espalhando que ela não tinha perfil de liderança. Mas o tempo havia revelado a verdade. Quem sempre conduziu de fato a equipe, quem carregou o setor nas costas, havia sido Mariana. Na apresentação final ao conselho, ela falou não apenas de números. Contou sua história dentro da empresa, lembrou dos aprendizados e destacou o valor das pessoas. Processos importam, mas nada é sustentável sem respeito e motivação. Esta empresa só crescerá se cada colaborador sentir que sua voz importa. O impacto foi imediato, não havia dúvida. Mariana era a líder que aquela unidade precisava. O anúncio de sua promoção à diretora caiu como um raio no setor. Uns comemoraram com abraços, outros se emocionaram e até quem pouco a conhecia reconheceu a justiça daquele momento. Roberto, por sua vez, deixou a empresa em silêncio, sem despedidas. No primeiro dia como diretora, Mariana entrou pela mesma porta de vidro que tantas vezes atravessara cabisbaixa, mas agora seus passos eram firmes. Reuniu toda a equipe e disse com serenidade: "Eu sei o que cada um de vocês passou. Sei como é duro trabalhar sem reconhecimento, com medo constante de errar. Hoje começa uma nova fase. Aqui, ninguém será diminuído. Aqui, todos terão espaço." As palavras foram recebidas com aplausos espontâneos. Muitos se emocionaram, lembrando-se do passado recente. Mariana, que tantas vezes chorara sozinha, agora fazia outros enxugarem lágrimas, mas de esperança. Com o tempo, a unidade floresceu. Novos contratos foram fechados, clientes voltaram a confiar na empresa e os índices de satisfação interna dispararam. Mariana não apenas trouxe resultados, trouxe dignidade de volta ao ambiente de trabalho. Às vezes, ao final do expediente, ela ainda abria o velho caderno de anotações, olhava para aquelas páginas rabiscadas nos dias de dor e sorria. Aquele caderno era a prova de que, mesmo nos piores momentos, ela nunca deixou de acreditar em si mesma. Mariana não venceu apenas o assédio moral.
Ela transformou cada ferida em força, cada silêncio em estratégia, cada humilhação em combustível para se tornar quem estava destinada a ser. A mulher que antes era ignorada, agora dirigia a empresa. E, ao olhar para trás, entendeu. Não foi Roberto quem definiu sua trajetória. Foi a sua própria coragem.